pessoal, hoje vamos fazer um exercício mais próximo da prática, que vamos desenvolver alguns conceitos vistos na última aula, que é utilizar o padrão de nomenclatura e colocar os tipos de informações que a gente tem no banco de dados. Tá? Então aqui eu planejei uma ficha de inscrição de atletas, né? Pensa que isso daqui poderia estar num sistema, né? E para a gente armazenar as informações num sistema, a gente precisa necessariamente, né, ter um banco de dados. Poderia gravar as informações em formato de arquivo, mas hoje não se usa mais. Né? Então a gente precisa de um banco de dados para armazenar as informações de forma coerente. E não se preocupem, eu comentei na outra aula, que cada tabela do banco de dados tinha que ter uma ligação, um campo que faz uma ligação com uma outra. Tá? Não se preocupem com isso neste momento. Então, o exercício é mais para praticar essa parte que a gente viu aqui em relação aos tipos de dados, tá? Então, vocês vão colocar um campo e um tipo de dado relativo a ele, né? E também vão utilizar este padrão de nomenclatura aqui, que foi comentado também na última aula, né? Que é utilizar, de preferência, somente letras, não utilizar números, espaçamento, né? Se precisar usar o espaço, você usa o underline. Não usar acentuação e nem cedilha. Então, é mais para a gente trabalhar esses dois casos aqui, de padrão de nome de tabela e campo, e os tipos que envolvem cada campo de um banco de dados. Nessa ficha aqui, eu tenho essas informações onde eu separei. Essa parte que está em amarelo vai ser uma tabela. Tá? A nomenclatura da tabela, vocês vão definir, mas seguindo os mesmos padrões. Um padrão que eu coloquei aqui de nomenclatura, que está aqui na apostila, é para você seguir eles para criar o nome da tabela também. Da mesma forma, o nome de campo. Então, se a gente observar aqui, nome da equipe, já tem um espaço, então já não seria para ser utilizado assim. Eu poderia abreviar, por exemplo, colocar nome, equipe, tudo junto, né? Colocar o E maiúsculo, ou deixar tudo minúsculo. Então, essa é uma das possibilidades, tá? Então, a parte que está em amarelo vai ser uma tabela, a parte da modalidade vai ser outra tabela, nem que seja um campo só, né? Digamos, o nome da tabela é modalidade e o campo é nome e modalidade, né? Então, não tem problema. E aqui vai ser outra tabela, tá? Aqui ele tem uma limitação de 15, mas pense que essa tabela não existe limitação de registros, tá? Em termos de tabela, em termos de banco, não existe. O que precisa saber é as informações. Então, vai ter essas informações aqui. Então, ao todo, temos 3 tabelas, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Tá? Quais os campos? Aqui tem 4 campos, aqui tem um campo e aqui tem 4 campos também. Outra coisa que tem que observar é o tipo de informação. Aqui eu não tenho dados de exemplo, mas você pensa assim, nome de equipe, como se fosse nome de pessoa, endereço ou e-mail. Ele vai letras. Né? Pensa lá no algoritmos, o que a gente fazia? Para nome, o que a gente usava? Lá usava caractere. Mas aqui a gente não tem caractere, o que a gente tem? Então, olhar aqui na apostila, temos o tipo de dado, que é o varchar. E quando utilizar varchar, vocês necessariamente colocam aqui entre parênteses a quantidade de caracteres que vocês pensam que seria o ideal. Tá? Vou fazer um exemplozinho aqui, seguindo um mais genérico. Esse daqui é um exemplo que eu tenho, que a gente vai trabalhar também, mas é com dados, eu não quero dados. Tá? Então, como é que eu poderia trabalhar? Vou abrir uma nova planilha aqui. Então, digamos que a minha tabela, o nome dela vai se chamar atleta. E o nome dos campos vai poder se chamar, digamos, nome, responsável. Vamos colocar aqui fone, underline, responsável. Reparem que aqui estou utilizando ou um nome só, que lá está escrito nome do responsável, né? Aqui no exercício. Nome da equipe, nome responsável. E aqui eu estou utilizando apenas um nome. Ou então eu poderia colocar underline, se eu quisesse um nome maior e agrupado, ou usar assim, né? Fone responsável, ou assim, fone responsável. Tá? Eu só não poderia usar o quê? Um acento, tá? Isso não faz parte do padrão. Também não usaria a cedilha, né?
Então, nesse sentido que a gente vai usar. Além disso, teria que colocar aqui o tipo de informação. Então, nesse caso aqui, varchar, como vai letras, né? E quantidade de caracteres entre parênteses. Ah, para o nome, 60 caracteres é o ideal? Bem, vamos deixar 60. Tá? Então, esse aqui seria o nome da minha tabela e esse daqui seria os campos. Quando o campo for varchar, você delimita o tamanho, os demais não, tá? Digamos que aqui teria uma idade. Uma idade, daí coloca int. Não precisa colocar o tamanho. Tá? Digamos, data de nascimento. É o tipo date. Tá? Não tem tamanho também. Então, o tamanho é necessário somente no varchar. Se eu não especifico o varchar no banco, ele faz com 255 caracteres, que é o limite dele. Só que se a gente pensar para um nome 255 caracteres, eu estou utilizando um espaço no banco, reservando espaço no banco que eu não vou utilizar. Então, por isso, a questão da limitação aqui. Daí eu posso depois formatar, deixar mais bonitinho. Né? Então, digamos assim, se eu fosse criar essa tabela aqui no Excel, né? Poderia aqui usar um merge, que seria o nome da tabela. Aqui eu poderia usar algumas bordas. O botão direito não está funcionando aqui. Então, vamos usar a borda. Né? Essa borda aqui. Isso tudo para deixar ela um pouquinho mais, digamos assim, bonita, né? Em termos de layout mesmo. Tá? Mas o que importa para mim é o nome que vocês colocar, nome dos campos e o tipo. Tá? Então, todos os campos têm que ter seu respectivo tipo. Aí pode colocar a tabela aqui do lado, a outra tabela, criar também, ou aqui embaixo, vocês se definem. Aí você pode tirar uma foto desse aqui para me entregar, criar uma imagem, ou exportar um PDF. Tá? Então, o que eu vou pedir de resposta para o exercício vai ser isso aqui. Né? E só lembrando, vão ser 3 tabelas, e cada tabela aqui você coloca um nome com seus respectivos campos, tá? E o tipo de dados dele. Tá? Esse exercício aqui. Então vai ser postada a atividade, né? Daí na atividade vocês fazem o update do arquivo. Como eu falei, pode ser um PDF, pode ser uma foto, pode ser um print do que vocês fizeram, só para visualizar se a ideia de campo, nomenclatura, tipo de dados está correto para vocês, tá?